Boa noite. Vamos ao novo texto aqui, inédito também, do Billy Graham. Anjos e demônios. Anjos. Falar sobre anjos não é somente aumentar as especulações sobre fenômenos sobrenaturais? Qual o valor possível de tal discussão? O fascínio com os anjos não se acabou desde o tempo da Idade Média, visto que todos os poderes deste maligno sistema mundial parecem estar assediando as mentes das pessoas, já por si perturbadas e frustradas, em nossa própria geração. Creio que é chegado o tempo de enfocar os pontos positivos da fé cristã. Ensinou-nos o apóstolo João: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 de João 4,4. Na verdade, Satanás é capaz de realizar feitos sobrenaturais, mas ele só pode agir de acordo com a vontade permissiva de Deus, porquanto ele está dentro de limites impostos pelo Senhor. Deus é quem é o Todo-Poderoso, Deus é o Onipotente. Deus provê os cristãos com armas tanto ofensivas quanto defensivas. Não precisamos temer, nem precisamos ficar aflitos. Não nos devemos deixar enganar e nem nos devemos intimidar. Pelo contrário, devemos manter a vigilância calmo, mas alertas, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios, segundo a Coríntios 2:11. Um dos artifícios ardilosos de Satanás é fazer as nossas mentes desviarem sua atenção da ajuda que Deus nos oferece em nossa luta contra as forças do mal. Entretanto, a Bíblia testifica que Deus nos proveu assistência em nossos conflitos espirituais. Não estamos sozinhos no mundo. A Bíblia ensina que o Santo Espírito de Deus nos foi proporcionado para dar-nos forças e para guiar-nos. Em adição a isso, a Bíblia, em cerca de 300 lugares diferentes, também ensina que Deus dispõe de incontáveis anjos sob seu comando. Outros sim, Deus comissionou esses anjos para ajudarem seus filhos em sua luta contra Satanás. A Bíblia talvez não nos forneça tantas informações sobre os anjos como gostaríamos de ter, mas aquilo que ela diz deveria ser um motivo de consolação e de fortalecimento em todas as nossas circunstâncias. Estou convencido de que esses seres celestiais existem e que eles provêm uma ajuda invisível em nosso favor. Não acredito na existência dos anjos somente porque alguém me contou a dramática visita de um anjo, por mais impressionante que sejam esses raros testemunhos. Não acredito na existência de anjos porque os discos voadores se parecem tanto com os anjos, segundo tem sido noticiado no tocante à sua aparência. Não acredito na existência dos anjos porque aqueles que são habilidosos quanto às experiências psíquicas extrasensoriais estão fazendo o mundo dos espíritos parecer cada vez mais plausível. Não acredito na existência dos anjos por causa da súbita ênfase que se vê pelo mundo todo quanto à realidade de Satanás e seus demônios. Não acredito na existência dos anjos porque eu já tenha visto algum anjo, porquanto nunca vi um deles. Mas acredito na existência dos anjos porque a Bíblia diz que existem os anjos e creio que a Bíblia é veraz palavra de Deus. Também acredito na existência dos anjos porque eu tenho podido pressentir a presença deles em minha vida em certas ocasiões especiais. Seres criados. A Bíblia assevera que os anjos, à semelhança dos homens, foram criados por Deus. Houve tempo que não existia qualquer anjo, de fato. Nada havia senão Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ensinou Paulo em Colossenses 1,16, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Na realidade, os anjos estão entre coisas invisíveis que Deus Filho criou, porquanto tudo foi criado por meio dele e para ele. O Criador Jesus é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Colossenses 1,17. Assim sendo, até mesmo os anjos deixariam de existir se Jesus, que é o Deus Todo-Poderoso, não os sustentasse em vida pelo seu poder. Parece que os anjos têm a capacidade de alterar a sua aparência e coriscar em um relâmpago desde a glória capital do céu à terra e de volta ao céu, embora alguns intérpretes tenham dito que a expressão filhos de Deus em Gênesis 6:2 refere-se aos anjos. A Bíblia com frequência deixa claro que os anjos não são seres materiais, e o trecho de
Hebreus 1,14 denomina-se de espíritos ministradores. Intrinsecamente, ele não possui corpos físicos, embora possam assumir corpos físicos quando Deus determina para eles certas tarefas especiais. Ademais, Deus não lhe conferiu a capacidade de se reproduzirem, e nem se casam e nem se são dados em casamento. Ver Marcos 12, 25. Visíveis ou invisíveis. Lemos em Daniel 6,22, o meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. Na cova em que fora lançado, a visão de Daniel evidentemente percebeu a presença angelical, e a força de um leão é como nada para o poder de um anjo. Na maioria dos casos, os anjos, quando aparecem de forma visível, são tão gloriosos e tão impressionantemente belos que deixam atônitos e admirados aqueles que são testemunhas da presença deles. Pode você imaginar um ser branco e de